Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Chubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção. Está na livraria Benedicto Satissaca, Antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palavrear, no setor universitário. Muito bom esse livro, Chubiacaba, um romance, publicado pela editora Kelpis de Goiânia. Chubiacaba, um livro muito bom. Meu outro livro é meu livro de contos, contos que eu conto, que eu abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. Está na livraria Benedicto Satissaca, Antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palavrear, no setor universitário. Muito bom esse livro. É muito bom esse livro. Os Contos que eu Conto, também publicado pela editora Kelpis, Goiânia. Meu último livro, que foi publicado no ano passado, é meu livro de poesia, As Linhas da Harmonia, que eu as defino sendo poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando a frase, uma reflexão ao imaginário do leitor. Está na livraria Benedicto Satissaca, Antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia. Muito bom esse livro, e publicado pela editora Kelpis, Goiânia. Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje é um assunto interessante, um assunto importante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar do nosso tema. O nosso tema de hoje é: a capacidade avaliativa renova o ser humano. Todos nós sabemos que avaliar a si mesmo, e avaliar o mundo, e avaliar a sociedade, faz parte da compreensão humana, faz parte do sentido humano de estar nesse mundo e progredir e se inovar e transformar a convivência humana em uma convivência pacífica e reveladora de novos objetivos para inovar a sociedade. Então, a capacidade avaliativa do ser humano está nesse sentido amplo, né? De querer sempre se renovar, sempre revisar seu pensamento e mudar completamente a sociedade. Iniciando o nosso assunto de hoje, irei abordar sobre o avaliar em todos os pontos, em todos os plenos sentidos da vida humana, mostrando que, ao revisar os seus conceitos, o ser humano torna-se melhor e assim fará o mundo justo e humano, consolidando a sensibilidade plena e irradiadora. É isso, né? O avaliar é ter essa finalidade, né? De fazer o ser humano olhar para si mesmo, olhar para os seus defeitos, buscar novas concepções de mundo, transformar a partir de si mesmo a sociedade e conectar com uma nova forma de pensar, de agir e de transformar a sociedade de acordo com aquele momento que está vivendo. Então, avaliar nesse sentido é de fundamental importância, porque fará que o ser humano seja um ser humano melhor, justo, renovador, conciliador e transformador de uma plena identidade que deve existir na sociedade. E aí vem uma pergunta, né, uma indagação. Mas o que significa avaliar? É a grande pergunta, né, que a gente faz não só a si mesmo, mas também a coletividade, né, a todo um conjunto de pensamentos. Mas o que é avaliar? E aí vem uma resposta, né, uma resposta bem sucinta. Avaliar significa revisar, refletir e ter uma autocrítica de si mesmo e do mundo e à sua volta, buscando soluções que possam ter uma vida melhor. É isso, né? Avaliar significa isso, significa revisar, né?
significa refletir, né? Pensar sobre o mundo, analisar o mundo em todas as suas variáveis, né? E também ter uma visão crítica, também ter uma visão do mundo, buscando soluções, né? Soluções que possam ter uma vida melhor, né? Que ele possa ter uma vida melhor e a coletividade possa ter uma vida melhor, né? Se transformar, se inovar e se incluir, né? Grandes pensadores sempre avaliaram o mundo a partir do ponto que fizeram de si mesmos, sendo indicadores para uma nova sociedade plena e emergente em objetivos. É isso, né? Os grandes pensadores da humanidade, eles passaram a questionar o mundo a partir de si mesmo, a partir de olhar para si mesmo, né? A busca da interioridade, né? É o ser humano olhar para si mesmo, olhar para os seus defeitos, buscar virtudes, buscar transformações, inovações, que possam superar o seu modo de ver e sentir a vida, né? E assim vai transformando o mundo, vai se renovando e vai conciliando uma nova forma de agir na sociedade. O pensador Sócrates, filósofo grego, com a célebre frase "sei que nada sei", procurou através disso mostrar que estamos neste tempo e mundo em um revisar permanente, onde devemos melhorar a cada instante do nosso viver. É isso, né? Com essa frase do filósofo grego Sócrates, que foi um importante filósofo que existiu na humanidade, que é a célebre frase "sei que nada sei", ele quer dizer que nós não sabemos tudo, né? O ser humano está em uma plena evolução, né? Está sempre evoluindo, sempre buscando algo novo, sempre procurando se aprimorar, né? E o ser humano não está pronto, nenhum ser humano está pronto. Todos nós estamos nesse mundo em construção, em transformação, se inovando, buscando se transformar e melhorar a vida, não somente a si mesmo, mas a vida das pessoas. Então, nesse sentido, esse "sei que nada sei" é isso, né? É o ser humano em constante aprendizado, em constante transformação, em constante inovação. Avaliar nesse sentido é sinal de grande humildade, pois indicamos que não sabemos tudo e estamos em aprendizado cotidiano, que é infinito e nunca se acaba, se remodelando sempre o pensar. É isso, né? Avaliar nesse sentido é isso, né? Como o filósofo grego disse, né? Que é um sinal de grande humildade, né? Avaliar a si mesmo, procurar olhar seus defeitos, né? Olhar a si mesmo não é fácil, é difícil, porque nós seres humanos, nós somos muito narcisistas, nós sempre queremos ser o melhor, queremos ser o grande, nunca aceitamos os nossos erros. Então, avaliar a si mesmo, nesse sentido, é sinal de grande humildade, de grande forma de interpretar a vida, de ser um ser humano melhor, né? E com isso vai indicar que não sabemos tudo, né? Porque estamos sempre em um constante aprendizado, um aprendizado cotidiano, né? A vida, a maturidade, as experiências é um aprendizado cotidiano e ela é infinito, né? Sempre você vai errar e sempre você vai aprender algo novo, nunca vai estar pronto. E com isso, nunca se acaba, né? Sempre remodelando e sempre buscando pensar, sempre querendo pensar, sempre tendo pensar em sua vida. Outro ponto a ser analisado com avaliar é a habilidade de distinguir caminhos errados e mudar a trajetória sempre que for necessário, e com isso seguir pelo caminho certo, seguro e transparente em seus atos da vida presente. É isso, né? O outro ponto essencializado é esse ponto, né, que o avaliar ele ter essa capacidade, né, de fazer com que o ser humano olhe para os seus erros e distinga os caminhos errados que está seguindo e busque novos caminhos, mude a trajetória, mude o caminho que está seguindo e siga um caminho sereno, um caminho tranquilo, um caminho que vai levar a uma vida melhor, a uma vida transparente, a uma vida que segura, né, que vai levar ele a ter uma vida melhor, uma vida que vai evoluir como sendo um ser humano justo, um ser humano conciliador, um ser humano humanista. René Descartes, com a sua intensa frase "penso, logo existe", define que a racionalidade humana deve ser a prioridade em todas as fases da vida, sendo um processo avaliativo de si mesmo e fazendo que ele, o ser humano,
possa se transformar a cada dia de sua existência nesse planeta. É isso, né? O René Descartes foi um grande filósofo, né? Um grande filósofo francês, né? Que tinha essa frase, né? Penso, logo existo, né? Que define que, pensando, o ser humano, nesse caso aqui, ele fala da racionalidade humana, que o ser humano deve buscar prioridade em todas as fases da sua vida, né? Deve buscar racionalidade em todas as fases da sua vida, e sempre tendo a capacidade de se avaliar a si mesmo, avaliar o mundo, e fazendo que ele, o ser humano, seja um ser humano que possa transformar, né? Que possa inovar a cada dia e fazer que da sua existência uma forma de remodelar o mundo, mudar a sociedade e mudar o planeta em todos os sentidos. O contexto que estamos inseridos demonstra de forma explícita que o avaliar é essencial, porque vivemos em um tempo superficial, onde a realidade não é verdadeira, e tudo hoje é manipulado e real, imagens, sons, com a inteligência artificial, e com isso se faz necessário o avaliar, refletir e analisar permanente, para não sermos ludibriados, ou seja, enganados com histórias falsas. Em nosso cotidiano, né, em voga, nesse mundo que estamos vivendo, né, a gente assiste, né, tantas inverdades, né, tantas notícias falsas, tantos vídeos falsos, né, que não condizem com a realidade. E tudo isso é inteligência artificial, né? Essa nova evolução que surgiu, né, que a gente não sabe aonde vai chegar e que está transformando a humanidade, está remodelando a humanidade e está fazendo o ser humano pensar que deva ter uma maneira de fazer com que não se chegue ao seu aprimoramento, se antes analisar o que de bom ela pode trazer para todos nós, né? Então é isso, né? A inteligência artificial, né, que chegou até nós e ainda nós não sabemos as suas reais consequências. Então, por isso que é importante o avaliar, né, nesse sentido. O avaliar vai fazer que o ser humano busque as respostas e assim, na reflexão, ele passa a analisar que essa inteligência artificial, ela pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. Ela tanto pode ser usada para espalhar mentiras, espalhar inverdade, como ela pode ser usada para auxiliar o ser humano nas suas tarefas cotidianas, melhorar a sua forma de trabalho e auxiliar o ser humano, não passar à frente do ser humano, mas auxiliar o ser humano em suas funções, em suas anotações, e assim fazendo que o ser humano seja um ser humano produtivo, um ser humano melhor, um ser humano que possa incluir também as outras pessoas. Então, nesse sentido, a reflexão, avaliar é muito importante, porque vai fazer que o ser humano não seja ludibriado, ele não seja enganado por causa dessas notícias falsas. Ele vai passar a analisar esse vídeo, vai ver esse vídeo e vai refletir que esse vídeo pode não ser verdadeiro, pode ser uma recriação, uma imagem regenerativa criada por alguém para poder espalhar calúnia, espalhar mentira, espalhar difamações sobre determinada pessoa. Então é muito importante o avaliar nesse sentido, para que o ser humano seja um ser humano autônomo, independente e indagador, e assim ter uma capacidade analítica que faça com que seja o protagonista da sua história. Avaliar seria a grande norma da felicidade, porque instaura um grande anunciar de intuições que faz a diferença na sua vida cotidiana e na sociedade vigente, com novos pressupostos de firmes pensamentos. É isso, né? O avaliar nesse sentido é uma grande felicidade, porque faz com que o ser humano pense, reflita, analise, né? E instaura um grande anunciar, né, de intuições que fazem a diferença no mundo, né? Que fazem a diferença na vida cotidiana, na sociedade que ele vive, né? Com novos pressupostos de firmes pensamentos iluminadores, edificadores e transformadores. Então, nesse sentido, o avaliar vai ser uma grande norma de felicidade, porque vai fazer com que o ser humano atinja o seu pleno ideal de edificação e de transformação da sociedade. Nesse aspecto, cada um de nós
ter um pensamento assim dialógico, que aceite pensamento diverso, mostrando que avaliar na sua forma multicultural de entender a vida sob diversos e novos ângulos de se expressar e interpretar o globo. É isso, né? Nesse aspecto, cabe a cada um de nós ter um pensamento assim dialógico. O que é dialógico? Um pensamento que dialoga com o outro, né? Que escuta o outro, que analisa o que o outro fala, o que o outro quer dizer. E não ser um pensamento ditatorial, né? Um pensamento que acha que ele é o sabedor de tudo, o que sabe tudo, o que acha que tem conhecimento de tudo. Não. Ele vai ter um pensamento dialógico, que vai analisar, que vai refletir, que vai pensar, e que principalmente que vai incluir o outro na sua conversa, no seu debate, na sua análise. Vai ser um pensamento que vai fazer com que o outro esteja incluído, não fazer com que o outro seja excluído, mas ser um pensamento que vai fazer com que o outro seja incluído. Vai ser um pensamento transformador, que vai ser de uma forma multicultural, para respeitar a cultura do outro, né? E entender que a vida, ela é sobre diversos ângulos, né? Sobre novos ângulos de se expressar, interpretar o globo, que cada um tem a sua maneira de interpretar o mundo e a sociedade. Se não fosse avaliar, o ser humano não produziria tantas e fortes inovações tecnológicas, escrito palavras transformadoras que mudam o modo de analisar e, enfim, tudo seria artificial sem a certeza de firmes e plenas ideias. É isso, né? Se não fosse avaliar, né, o ser humano se avaliando a si mesmo o mundo, não produziria tantas inovações tecnológicas, porque as inovações tecnológicas que surgiram na humanidade, tantas inovações tecnológicas, tantos inventos, tanta ciência, eles surgiram a partir da indagação, através da pergunta, através da reflexão, através de avaliar se aquele invento ia ser bom para a sociedade, se ele ia facilitar a vida das pessoas. Então, o avaliar nesse sentido, nessas inovações tecnológicas, é isso, né? Ele vai pensar, refletir, analisar, para que aquele invento, aquela inovação possa melhorar a vida das pessoas. E também escrito palavras, né, que transformam as vidas das pessoas, de modo a analisar, enfim, analisar, né, o modo de analisar. E se não fosse isso, né, o ser humano seria artificial, né, sem ter a clareza de firmes e plenas ideias, né, não seria um sujeito autônomo, um sujeito transformador, um sujeito inovador. Por fim, devemos ter que a avaliação é o pensar do pensar, e com isso, pensando, refletindo e analisando o ser humano, consegue conceber ideias e revolucionar com modelos nunca antes percebidos na sua forte e intensa história individual e coletiva. É isso, né? Por fim, devemos ter que a avaliação, né, é o pensar do pensar, né? O pensar sempre ampliado, sempre renovado, sempre consolidado, né, com novos pressupostos, com novos paradigmas que vão transformar a sociedade, né? E com isso, refletindo, analisando, o ser humano ele vai conseguir, né, conceber ideias, né, e revolucionar com modelos nunca antes percebidos pela humanidade, né? Como, por exemplo, a inteligência artificial e tantas outras inovações que surgiram no mundo e que estão fazendo a transformação do mundo, os celulares, né, a internet e tantas outras inovações, né, na sua forte e intensa história individual, né, individual que vai melhorar a sua vida e também na coletiva, né, que vai melhorar a vida das pessoas, que no caso é a internet, né, que melhorou a vida de uma pessoa, mas melhorou também a vida de uma coletividade inteira, de uma aldeia global, né, que se interage, se conecta. Em suma, a capacidade avaliadora renova o ser humano, pois estimulará um criar de conceitos e afirmações que vão estar a cada tempo remodelando o mundo e a sua vida e sustentando o novo agir. É isso, né? A capacidade avaliadora renova o ser humano, pois estimula um criar, né? Um criar de conceitos, né? De afirmações que vão estar a cada dia da sociedade, a cada tempo, né? Em que vai se remodelando, vai se transformando, vai se renovando o mundo, né? E a sua vida, né? E a sua vida e
e assim sustentando um novo agir, né? Vai sustentando um novo agir que vai se sustentar com bases sólidas, com bases fortes e transformadoras que vão estimular uma nova forma de pensar o mundo e a sociedade. E agora nós estamos indo para o final do nosso conteúdo. Pensamento. Eu vou deixar um pensamento, falar um pensamento para vocês. Pensamento. Capacidade avaliativa, ação, conclusão e com isso demonstração em evolução para uma determinação que instaura forte convicção. É isso, né? A capacidade avaliativa é todos esses pontos que eu linkei com vocês, né? A capacidade avaliativa ela é uma ação, né? Porque faz o ser humano pensar, refletir, analisar. Ela o quê? Vai chegar a uma conclusão, né? Vai fazer com que o ser humano vai concluir uma resposta. E com isso vai demonstrar aquela resposta, né? Vai praticar aquela resposta em uma evolução, né? Uma evolução que para uma determinação, né? Que vai estar determinado e que vai instaurar, né? Que instaura a forte convicção. Aí, com todos esses elementos, ação, conclusão e demonstração, ele vai chegar a uma grande convicção, né? Uma forte convicção, uma determinação que vai levar à convicção, à transformação da sociedade, do mundo, e assim fará que o mundo seja um mundo melhor, edificador e inovador de grandes e plenos objetivos. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe, curta e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento é um revisar que devemos sempre que deve sempre estar em nossa vida. O conhecimento é um avaliar de grandes projetos que vão se concretizar. Muito obrigado.